Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta aula em que vamos falar a respeito de autossabotagem, que é algo na nossa mente que pode ser dado atenção e com certeza vai desenvolver bastante as nossas atividades mentais. E para iniciar, eu vou colocar aqui uma apresentação de slides para nós. Muito bem, então hoje nós vamos falar de um tema bastante oportuno para os dias em que vivemos. Vencendo os desafios da autossabotagem. Precisamos entender primeiro, ah, antes de entender o que é a autossabotagem, vamos entender o conceito da palavra sabotar, que é colocar um defeito propositalmente em algo. Imagine o seguinte: nessa foto, vocês estão vendo um cabo dentro de um carro e esse cabo está cortado. Suponhamos que uma pessoa pegue o sistema de freio do seu carro e corte um encanamento do sistema de freio. O que poderá acontecer? O freio vai falhar e um acidente grave pode ocorrer. Se cortar um caninho de combustível, o carro não vai andar. Se cortar um fio de eletricidade, podem haver vários problemas nesse veículo. Todas estas são formas de sabotar o seu próprio carro. Mas talvez você se pergunte: mas Paulo, como assim? Eu vou colocar um defeito no meu carro? Isso não faz sentido algum. Realmente não faz sentido algum você colocar um defeito no seu carro, no seu computador, no seu prédio, qualquer equipamento ou coisa que você possua. Mas será que faz sentido alguém colocar um defeito na sua própria mente para ela não funcionar direito? É, por mais estranho que possa parecer, isso é comum. As pessoas colocam um defeito na sua própria mente, sabotam a sua própria mente e muitas vezes com pensamentos limitantes. Sabotar a mente são pensamentos que se instalam na mente humana e produzem resultados ruins. Eles paralisam a mente, impedem que ela continue a funcionar para que se produza um resultado. Assim como no carro, se você corta o cano de gasolina, o motor vai parar de funcionar. Quando você chega e, diante de uma determinada ideia proposta, diz: não dá, não consigo, você está colocando um ponto final no funcionamento da sua mente, sem pensar em nenhuma outra ideia do que possa ser feito depois. Ou então, pode paralisar a mente e querer ficar em algo mais fácil, talvez sem valor. É a chamada zona de conforto, em que a pessoa estaciona e não toma medidas que precisaria tomar. Talvez a escolha seja péssima, como a escolha de uma vaga de emprego horrível, um casamento horrível, a mudança para outro local. Tudo porque tem crenças dentro da pessoa que a levam a tomar aquelas decisões. Esses pensamentos ruins, eles acabam entrando na mente, em geral, na primeira infância, que é do 0 aos 7 anos de idade. Na segunda infância, que é dos 7 aos 12, também é bastante marcante. Mas a primeira infância, quando a criança está aprendendo uma série de conceitos, ela pode ter esses pensamentos errados. Alguns chamam de crenças limitantes, que limitam a capacidade de pensar da pessoa, ou pensamentos sabotadores, que reduzem, que produzem resultados ruins. Não é exatamente a mesma coisa, pensamento limitante e pensamento sabotador, mas em geral trabalham muito em conjunto. Como esses pensamentos entram na mente de uma pequena criança? São dois fatores principais que nós vamos destacar aqui: o forte impacto emocional e a repetição. O forte impacto emocional é algo que foi falado ou algo que aconteceu a essa criança e que marcou profundamente.
Talvez uma criança tenha sofrido uma queda ao andar de bicicleta, tenha se machucado, tenha quebrado um braço, uma perna, e a partir daí ela ficou com medo de andar de bicicleta, por causa do forte impacto do acidente que ela sofreu, o forte impacto emocional que aquele acidente causou a ela. Ou então a repetição, ideias que frequentemente se repetem e se instalam na mente. Por exemplo, imagine uma menina pequena e que está ouvindo da mãe, da tia, da avó a expressão do tipo: homem não presta, homem não presta, homem não presta. Ela cresce pensando assim. Será que ela vai conseguir ter um bom relacionamento no futuro com esse tipo de crença? Realmente não. Então, a autossabotagem mental e emocional, elas são por inúmeras frases que constantemente fazem parte de um padrão de pensamento. E é interessante que quem tem crenças limitantes, em geral, usa essas várias formas de raciocinar juntas. Não é bem isolado, não. Por exemplo, qual a crença limitante que sabota a pessoa que é a campeã? Eu não consigo. É. Isso para, porque quando ela diz não consigo, acabou. O cérebro não tem que fazer esforço nenhum. E como o nosso cérebro é preguiçoso, ele quer realmente economizar energia, ele quer evitar a fadiga, ele para e não continua adiante. Só que a pessoa deixa de realizar coisas que para ela serão importantes porque ela fica dizendo para si mesma que não consegue. Ou então, nada dá certo para mim. Será que isso é verdade? Nada, 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 nunca deu certo para ela. Como que ela está viva, chegou à idade adulta se nada deu certo para ela? Se nada dá certo para ela, doenças, fome, uma série de coisas podem ter acontecido, ela nem chegaria viva à idade adulta. Sou velho demais para isso. Pessoa mesmo numa idade avançada tem a capacidade intelectual de aprender um novo idioma, uma nova profissão, novas habilidades, tá? E dizer, estou velho demais para isso, é simplesmente uma forma de limitar a capacidade da pessoa. A gente vê também um outro pensamento limitante quando a pessoa sabe que precisa parar com uma ação. Por exemplo, comer açúcar. Isso está prejudicando a saúde dela, está engordando, tal. Ela quer parar com o açúcar, mas acha uma desculpa para a última vez, que acaba nunca sendo a última. Ela diz: só hoje. Por exemplo, só hoje trabalhou duro, pesado, chegou em casa e tem um delicioso bolinho de chocolate esperando ela. Ah, eu mereço. Olha, gratidão por mais um dia de luta. Eu mereço esse bolinho. Tá bom, só hoje. Só hoje. Amanhã ela chega em casa de um dia de trabalho duro, pudim de leite. Só hoje. E no outro dia, um bolo de morango. Só hoje. E no outro dia, brigadeiro. Só hoje. Esse só hoje não tem fim. Por isso que acaba sendo um pensamento destrutivo para a pessoa. Ou então, meio o oposto, amanhã eu faço. Tem que fazer um determinado conserto na casa, amanhã eu faço. Chega amanhã, vamos dar um passeio? Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. E acaba passando meses, anos. Quando a coisa estoura, a pessoa, por que eu não fiz antes? Então fica a pergunta, amanhã quando? Também, esse tipo de pensamento, ele requer a nossa atenção, porque ao invés de analisar os fatos, a pessoa não sabe uma determinada informação. Por exemplo, está andando na rua e alguém pergunta: onde é a praça tal? Ele não sabe onde é, mas ele usa a imaginação para concluir o assunto. Ah, eu acho que é para lá. Às vezes a pessoa não diz, eu acho. Lamentavelmente, vocês já devem ter se confrontado com situações assim, que a pessoa diz, é para lá.
Quando alguém que sabe diz, não, essa praça é aqui atrás, não é naquela direção. Ah, eu achei que era. Não tem que achar nada, criatura. Não tem que achar as coisas, tá? A pessoa precisa pesquisar os fatos e analisar. Não sabe uma informação? Seja humilde e honesto consigo mesmo e dizer, eu não sei. Mas procurar a imaginação para criar lacunas e dizer que é isso, aquilo, realmente pode causar prejuízos para ele e para outro. Também, conhece alguém que tem um problema para cada solução? Pessoas criativas e de mente aguçada têm uma solução para cada problema. Mas pessoas autossabotadoras, elas criam um problema para cada coisa que a gente fala. Você tem uma situação para ser resolvida, diz, olha, vamos fazer tal coisa. Ah, mas e se... Bom, se surgir isso, a gente faz isso. Mas e se? Vai cada vez criando mais problemas e isso não tem fim. Percebe como atrapalha a mentalidade da pessoa? Atrapalha os resultados? Precisa tomar alguma providência. Também, a pessoa dizer que não tem dinheiro. Tá? Isso paralisa a pessoa porque ela nem pensa em alternativas como conseguir o que ela deseja ou o que ela precisa. Sem falar que essa frase não tem dinheiro esconde outros motivos, como por exemplo a falta de interesse. Quem trabalha no comércio, quem vende algum produto, sabe bem disso. O cliente fala não tem dinheiro. Não é bem assim. Provavelmente a questão envolvida é outra. Então, relembrando, são dois caminhos para que um padrão de pensamento se instale na mente. Forte impacto emocional, seja ele positivo ou não. Então, quanto maior a carga emocional, mais aquilo fica guardado na memória de longo prazo, ou então a repetição de ideias. Por isso que eu estou repetindo agora. É de propósito, para fixar na mente que repetição de uma ideia ao longo de dias, meses, anos, acaba transferindo aquele conceito para a nossa memória de longa data e vira um padrão realmente estabelecido. Será que dá para mudar essa situação? Crenças limitantes são pensamentos autossabotadores e podem ter uma raiz profunda. A menina, criada pela mãe, sem o pai presente, desde pequena, ouviu dizer que homem não presta. Quando ela chega à idade adulta, essa raiz tem quase a idade de vida dela. Realmente se torna difícil de arrancar. Mas dá para mudar? Sim, dá. Como fazer isso? Vamos identificar primeiro crenças limitantes. Vamos identificar, sendo honestos conosco mesmo, fazendo uma avaliação nossa, sincera, e para isso é preciso ter autoconsciência, questionamento do assunto e um registro por escrito. Vamos falar de cada um desses itens. Aliás, já pegou teu caderno para anotar? Lembra que na aula passada nós falamos que as anotações em papel, elas têm um valor muito importante para que as informações fiquem gravadas na nossa mente? Pega um papel, uma caneta e vamos marcar. E daqui a pouco a gente vai falar de um a um desses itens. Tá? Então, primeiro, identifica qual a crença limitante que te sabota. E depois, quais os passos para mudar? Reconhecer a inutilidade daquele pensamento. Reestruturação cognitiva. Opa, um nominho bonito. Visualização positiva. Ficou mais fácil. Comemore pequenas vitórias. Ei! Crescimento pessoal contínuo. E apoio profissional. Então vamos começar primeiro a nossa jornada em identificar crenças limitantes. Lembrando que é preciso o quê? Ser honesto com você mesmo. Autoconsciência. Você vai se questionar o quê? Quais as crenças?
que existem em você. Por isso que é bom ter o caderno. Quando você estiver fazendo essa análise, pegue teu caderno. É um verdadeiro caderno de programação da tua mente. Então escreva ali, qual a crença limitadora que você tem? Medo de dirigir, medo de andar de bicicleta, homem não presta. E aí vai, coloca essas várias primeiro, quais são? E para isso você precisa fazer perguntas. Uma situação, outra, em outra, em outra, em outra. Segundo ponto, o questionamento. O questionamento vai ser o porquê. Eu tenho medo de dirigir, por quê? O que aconteceu? Então, vai estar analisando, tá, cada um desses e vai pensando em várias coisas adicionais interligadas. Por exemplo, eu presenciei um acidente de carro. Tudo bem, você presenciou um acidente. Quanto tempo faz isso? 25 anos. Tá, nesses 25 anos, você viu algum carro na sua vida? Caramba, eu vi um monte deles. Quantos sofreram acidente? Na tua frente? Nenhum. Então você está ali já entendendo um pouco sobre o que te levou a pensar isso. É algo de muito tempo atrás que aconteceu uma vez. Então, forte impacto emocional causou isso. O terceira forma de identificar essas crenças está envolvido o registro por escrito delas. Escreva num diário. Mas não é apenas ficar escrevendo, escrevendo, escrevendo. Não é pegar um diário, tudo que me aconteceu de ruim na vida, eu vou escrever aqui, porque isso reforça. Se eu só escrevo o pensamento negativo, vai reforçar. Eu vou escrever aquele pensamento, eu vou riscar, eu vou ressignificar, começando já a trabalhar agora em passos para mudar. Tá? Então, no teu caderno, você vai começar a escrever sobre cada um desses passos. Tanto que pode ser bastante útil, por exemplo, você pega uma folha, medo de dirigir. Outra folha, medo de andar de bicicleta. A outra, homem não presta. E aí vai cada uma delas escrevendo sobre aquela ideia que te sabota. Vamos ver a primeira delas, que é reconhecer a inutilidade daquele pensamento. Já começamos a conversar um pouco. A pessoa caiu de bicicleta quando era criança. Hoje tem 30 anos de idade e o acidente de bicicleta ocorreu quando a pessoa tinha 6. Ele nem lembra da perninha engessada direito, mas ele só lembra que pluft, capotou legal de bicicleta. Tá? É uma lembrança do passado, mas e hoje? Será que se ele treinar ali, aprender a andar de bicicleta, vai sofrer algum acidente? Será que andar de carona na garupa da bicicleta com alguém que é habilidoso e que quer ajudá-lo vai provocar algum acidente? Então ele vai perceber que aquilo de tanto tempo atrás aconteceu uma vez, isolado lá, e não deve ser um padrão. O segundo ponto, que é o nominho bonito que a gente falou, a reestruturação cognitiva. O que é isso? Você vai desafiar os seus pensamentos negativos. Tipo assim, me prova que você é verdadeiro. Me prova que você merece estar dentro da minha cabeça. Então, por exemplo, a menina que cresceu ouvindo que homem não presta. Tá, meu pai abandonou a família, mas quantas pessoas têm um casamento estruturado? Tá? Por que que eu não posso conseguir alguém? Tá? Se eu conhecer bem uma pessoa, a formação dele, o histórico dele e tal, são formas de ir questionando aquele pensamento negativo se ele vale a pena realmente. Depois disso, você pode começar a substituir por afirmações positivas que sejam realistas. Como assim realista? Do seu ponto de vista, é algo alcançável. Tá? Não adianta querer, eu vou conseguir ter, eu vivo na escassez, eu vivo com muitas dívidas, com muitos problemas financeiros,
e eu vou conseguir R$ 1 milhão até o final do ano. Tá, a tua mente sabe quando você tenta enganar. Tá? Lá no fundinho falar, como assim R$ 1 milhão em um ano? Então tem que ser uma coisa realista, que você mesmo acredite que é possível aquilo, porque senão aquele pensamento sabotador que você tinha, ele acaba continuando, e se você desmorona porque tentou substituir por algo que você mesmo não acredita, acaba reforçando o pensamento sabotador. Então vamos relembrar como fazer essa substituição. Vamos repassar aqui os principais pensamentos negativos instalados na nossa mente, talvez desde a infância, e ver como substituí-los. Se vier na tua mente a ideia do não posso, não consigo, opa, para, faz um diálogo interno com você mesmo e pensa: como posso conseguir? Como fazer tal coisa? Que pensa bem, não consigo, ponto final. Interrompeu. Mas se você faz uma pergunta, a pergunta exige resposta. Como conseguir tal coisa? Fica em aberto. E a mente precisa trabalhar para achar a resposta. Não dá para fazer. Como conseguir fazer? Não levo jeito. Posso desenvolver a habilidade de fazer tal coisa. Não aprendo. Vou estudar com foco, com determinação, com garra para aprender. Não faço nada certo, tudo dá errado comigo. Seja sincero e analise. É verdade, eu falhei em algumas coisas, mas muitas outras deram certo. É caprichar com bastante atenção, com bastante cuidado, que essa vai dar certo, tá? Ou já estou velho para isso. Ao invés de deixar que essa ideia fique na tua mente, pense assim: já adquiri grande experiência na vida, eu posso aprender ainda mais, eu posso conseguir mais esta façanha. Não tenho dinheiro. O que fazer para conseguir dinheiro? E lembre-se, quando alguém quer, arruma um jeito. Quando não quer, arruma uma desculpa. Voltando então àqueles passos, nós já vimos o primeiro, que é ver a inutilidade do pensamento negativo, sabotador. Nós vimos o segundo, que é desafiar esse pensamento. E agora o terceiro passo para uma mudança é uma visualização positiva, tá? E essa visualização envolve você ver algo. Por exemplo, a pessoa tem medo de chegar na varanda de um prédio por causa da altura. Então, ele faz todo o seu diálogo mental, trabalha a sua mente para vencer esse medo. Ele pode, em determinado momento, imaginar-se chegando perto primeiro de uma janela, em que ele pode pôr as mãos ali na janela, ele observar uma belíssima vista do alto daquele prédio. Tá? E pensa na emoção dali, ver um lindo pôr do sol num lugar tão privilegiado. Lembre-se que a emoção, ela é um fator que vai marcar, porque você antes tinha um caminho neural todo torto, você tem medo de altura. Quando você começa a trabalhar essa visualização com uma emoção, então você vai criando um caminho novo. E quanto mais você faz a caminhada por aquele caminho novo, imagina uma trilha no meio do mato que deixa de ser utilizada. O que acontece? O mato cresce e encobre, você para de usar aquele caminho antigo. Com a nossa mente acontece a mesma coisa. Então você está ali treinando um caminho novo para você. Também comemore pequenas vitórias. Como assim? Tá? Você colocar uma meta muito longa pode parecer difícil alcançar. Então a pessoa coloca um alvo, por exemplo, eu queria tanto morar na praia, mas não dá. Para um pouquinho. Qual o alvo? É um alvo longe, morar na praia. Tá.
Divida esse alvo em pequenas metas até alcançá-lo. Tá? Então, primeiro, eu tenho que pesquisar um emprego na praia, ou então um concurso público. Ah, eu achei um concurso público. É onde eu queria. Eu me inscrevi nesse concurso. Eu estou estudando para ele. Tá? Eu fui fazer a prova desse concurso. Quer dizer, são pequenas metas, pequenas etapas que você está cumprindo. Também precisa achar uma casa. Então, vai procurando uma casa. Achei um apartamento do tamanho que eu queria, mas está meio salgado. Continua. Achei esse outro que é do jeito que eu queria, mas é longe da praia. Mas é muito perto de comércio, de mercado, de açougue, tal, 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 que é bem interessante. Então, achei onde morar. São pequenas vitórias que merecem ser comemoradas. Quinto passo para mudar um pensamento negativo instalado há muito tempo e que te sabota, te prejudica. É o crescimento pessoal contínuo. Estude, domine habilidades. Quanto mais você estudar, e principalmente se começa a estudar naquilo que você colocou como um pensamento limitante, ele vai deixar de ser limitante. Por exemplo, eu quero aprender um novo idioma. Eu quero aprender a falar chinês. Uau! Não, não dá. Estou velho demais para isso, eu não consigo mais. Peraí, se você começa a estudar, e você começa com um mês, dois, três, já aprender a cumprimentar, dar um bom dia, boa tarde, perguntar isso, perguntar o preço de alguma coisa, você vai adquirindo uma habilidade e quando você tem, mesmo que seja pequena essa habilidade, quando surge a ideia, eu não consigo aprender um outro idioma. Consigo, já estou aprendendo. Porque você está estudando, porque você está pessoalmente se desenvolvendo. Tá? E muitas vezes a pessoa diz, eu não posso, não consigo, porque ela não sabe fazer. Só que ela simplesmente parou. Ela simplesmente parou a mente dela, nem chegou à conclusão que ela poderia aprender. E vamos ao sexto passo. Já ouviu alguém falar que eu vou procurar um psiquiatra? Não, psiquiatra é coisa de doido. Na realidade, o apoio profissional, ele pode ser muito importante, principalmente naquelas crenças que são tão estruturadas, talvez desde a infância, talvez várias e várias vezes a pessoa teve fortes impactos emocionais na mesma situação que precisa de uma ajuda profissional. Jamais a pessoa deve lutar sozinho. Pode ser que mentores e amigos possam ser de grande ajuda, mas tem casos que a pessoa precisa de uma terapia profissional. E nem sempre a ajuda virá de alguém que se confia. Veja, a primeira infância até os 7 anos de idade, provavelmente quem colocou essas crenças sabotadoras na criancinha? Os pais. Não fizeram isso de maldade, mas eles também tinham aquela crença e simplesmente repassaram para frente. A mãe, a avó, a tia, o tio vão todos repassando para frente. Então, nem sempre alguém que a gente confia é uma boa pessoa para nos ajudar. Essa pessoa precisa ter crenças, princípios que a gente quer colocar em nós. Então, vai ser importante alguém de fora que tenha os nossos valores nos estar nos ajudando nesse sentido. Bom, nós preparamos cuidadosamente esta matéria. Não foi feita com inteligência artificial, foi tudo escrito baseado em pesquisas para poder dar orientações práticas com exemplos práticos de pessoas que têm crenças limitantes e que têm pensamentos sabotadores possam vencer esses pensamentos. Os exemplos é para a gente ver que situações podem ser vencidas. Mas queremos que vocês possam realmente ter uma ajuda adicional a isso. Tanto
que esse desejo, para que cada uma das pessoas tenha pensamentos reais, nós providenciamos como bônus para quem assistiu a essa live uma consulta online de 30 minutos, gratuita, com uma terapeuta profissional. Tá? Então, essa terapeuta é uma de nossa confiança, que é a Claudimara Correia, e que ela pode realmente conversar um pouco com cada um de vocês e dar uma orientação inicial do caminho a ser seguido. Quem desejar, então, pode, talvez com o celular, focar esse QR Code, tá? E vai entrar, é um grupo de WhatsApp só para captar os interessados que vão receber esse bônus. É um grupo fechado, vai funcionar só por alguns dias, é só para a gente saber quem quer esse tipo de ajuda profissional. E para concluir, nesse nosso desenvolvimento da mente humana, principalmente vencendo crenças sabotadoras, eu queria fazer a indicação de uma série que até pouco tempo atrás estava disponível no Prime Video. Tá? É uma série chamada 90 Dias para Ficar Milionário. Tá? É um reality show em que um bilionário, Glenn Steers, ele é simplesmente jogado na rua, só com a roupa do corpo e com US$ 100. E ele tem a meta, ele tem o desafio a ser cumprido de transformar aqueles US$ 100 em US$ 1 milhão em 90 dias. Vale a pena porque você vai entender como funciona a mente humana trabalhando ativamente em vencer objeções, em superar pensamentos negativos, em superar desafios. Vale muito a pena estar assistindo. Então, quero muito agradecer a todos por estarem aqui e desejo realmente que cada um de vocês possa ter apreciado bastante esta matéria. Para a próxima semana, nós temos um tema bastante interessante que será abordado, que é inteligência prática para o dia a dia. Contamos com a presença de todos na próxima quinta-feira. Uma boa noite e até mais.